Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos em nome do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, nós vamos aqui dar continuidade com o estudo da carta aos Romanos, no capítulo 3. E nessa parte do capítulo 3 eu vou me ater apenas nos 3 ou 4 primeiros versículos desse capítulo e posteriormente nós damos continuidade. Até porque é bem pertinente esse tema na atualidade, que está tendo muito debate acerca desse mandamento e realmente é um mandamento que o coração da gente, do homem em si, ele cria algumas barreiras, alguns entraves, mas que o Eterno possa nos guiar sobre toda a verdade e entendermos qual é a verdadeira finalidade e qual é a circunstância que nós devemos ter para fazer ou não tal mandamento. Então, vamos ver o que é que iremos abordar nesse estudo, que está descrito como estudo, Romanos capítulo 3, a circuncisão. Nesse estudo, iremos pontuar a questão da circuncisão e tentar desvendar qual era a intenção de Paulo, do apóstolo Paulo, ao falar sobre este mandamento. E por que hoje? Porque até hoje há muita confusão sobre o tema. Pois, inclusive na Techuvá, esse movimento de retorno aos mandamentos, muitos acreditam que esse mandamento já passou e agora devemos apenas nos ater à circuncisão do coração. Veremos se essa afirmação está coerente com as Escrituras. Alguns dizem que só é válida hoje a circuncisão do coração, já outros dizem que a circuncisão deve ser feita imediatamente após a conversão, e muitos têm dúvidas, de como deve ser esse proceder. Isso já nesse movimento de retorno à palavra. Eu vou deixar, irmãos, na descrição desse vídeo, 2 vídeos do canal do irmão Marlon, Raízes Hebraicas da Fé, que fazem uma abordagem realmente incrível sobre esse tema. Eu vou fazer aqui um estudo que eu fiz ontem à noite e achei bem coerente, inclusive, que vai trazer alguns pontos de vista que realmente vai fazer você pensar um pouco sobre o tema. Não que vá dar uma firmeza completa, mas que vai fazer no mínimo você pensar um pouco sobre esse mandamento. E se você quiser ter um pouco mais de embasamento escritural, como eu disse, eu vou deixar 2 vídeos aqui que vão abranger quase cada vídeo 1h30 sobre o tema em todas as escrituras e dando a verdadeira interpretação do que Paulo estava falando. Vídeos do canal do irmão Marlon, do canal Raízes Hebraicas da Fé. Então vamos lá. No contexto do capítulo 3, irmão, que é o que a gente vai entrar, vamos ver o que Paulo falou sobre a circuncisão, que eu citei até no outro vídeo, no capítulo 2. Diz o seguinte, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então o primeiro ponto de uma rápida exegese que nós vamos fazer é que Paulo aqui está fazendo uma crítica não ao mandamento da circuncisão, mas sim das pessoas que se agarravam nesse mandamento e esqueciam de cumprir os outros. Porque assim, irmão, o que é que edifica a alguém, a um próximo teu, a um irmão teu, se tu tem o prepúcio do teu órgão genital circuncidado? O que é que isso vai edificar alguém? Agora eu te pergunto, uma pessoa quer saber se você tem o seu órgão genital circuncidado, ou seja, foi cortado o excesso de carne do prepúcio do teu órgão, ou ele quer saber se você vai ajudar a alimentar a sua barriga vazia? O próximo quer saber se você fez a circuncisão ou ele prefere que você tenha feito a circuncisão ou que você não roube a ele. Ou seja, eu prefiro que uma pessoa não me roube, mas seja incircunciso, do que uma pessoa ter a circuncisão e me roubar. Então, os mandamentos do Eterno têm que ser, meu irmão, aqueles que não prejudiquem ao próximo. Agora, a circuncisão é um sinal entre você e o Eterno. Então, quando você não pratica outros mandamentos que vai ajudar e beneficiar o teu próximo, a tua incircuncisão não é válida, porque não vai servir de nada. Aquela pessoa que está te vendo ali fazendo o mal, ela não vai se converter. A fé que você tem
porque você pratica algo que é abominável, aos olhos até do ímpio. Então, no contexto do capítulo 1, Paulo deu uma série de pecados que o povo estava fazendo e que os judeus que estavam à frente da congregação lá dos romanos estavam não só aprovando, mas eles estavam fazendo. Então Paulo, no final do capítulo 2, ele fala bem direto a esses homens que estavam à frente dos novos convertidos à fé, ao eterno. Então existia uma mistura aí de novos convertidos gentios e o clero ao qual Paulo está enviando a carta, que em si eram judeus convertidos à fé em Yeshua. Por que eu digo isso, irmãos? Muitos estudiosos dizem que Paulo, ao escrever essa carta, foi entre o ano 51 e 56 da era do Mashiach. E essa carta foi endereçada àqueles que fizeram a visita lá em Atos capítulo 2 e voltaram para suas cidades natais. E Paulo, ao passar por uma cidade próxima, envia uma mensagem para essa congregação que era famosa em todas as congregações do Eterno, por serem fiéis, por estarem em querer obedecer ao Eterno, da forma que o Messias ensinou. Então Paulo está sabendo de algumas situações e ele manda essa carta para exortar e colocar em ordem aquilo que é relatado nas Escrituras, e não conforme o judaísmo da época ensinava, que a circuncisão era a primeira forma que você tinha que fazer para ser salvo. Então Paulo vai colocar nessa carta aos Romanos a condicionante de como a salvação se daria, que seria pelo sacrifício do Messias, pela vida de todos, e posteriormente nós cumpriríamos todos os mandamentos aos poucos, lógico, para aqueles novos convertidos. Para os judeus que já tinham familiaridade com a Torá, eles já deveriam começar a entender e se desvincular com todo o mandamento de homem, e aos poucos os novos convertidos iriam aprender, como foi designado lá no concílio de Atos 15, a aprender a todo sábado nas sinagogas, porque Moisés tinha que ensinar-se nos dias de sábado. Ou seja, automaticamente eles iriam guardar o sábado, guardar algumas leis alimentares e aos poucos ir se descontaminando, e por último fazer o selo da aliança da fé, que é o que veremos posteriormente. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque se a circuncisão é, na verdade, proveitosa, veja qual é o proveito da circuncisão: se tu guardares a lei, se tu guardares a Torá, ou seja, fizer mandamentos que vão realmente trazer benefícios ao próximo. Porque é isso que o Messias fala em João, se eu não me engano, não, é Mateus capítulo 7, eu me esqueci o verso agora, verso 12, se eu não me engano, que diz que isso que quereis que façam a vós, fazei-os também. Tudo que quereis que façam a vocês, no caso, fazei-o também. Porque isto é a lei e os profetas. Ou seja, a lei e os profetas quer dizer, irmão, que você vai fazer tudo para uma pessoa que você queira que seja feito a você. Ou seja, você não quer que ninguém te roube, então você não vai roubar. Você não quer que ninguém te traia, então você não vai trair. Você não vai querer que ninguém te machuque, então você não vai machucar ninguém. Então, não adianta você ter a circuncisão e de repente você está roubando, você está matando, você está traindo a pessoa, você está fraudulando um peso ou uma medida. Então isso não vai edificar ninguém. Você não ajuda o próximo com a caridade. Alguém está passando fome, você não alimenta. Alguém está nu, você não veste. É isso que o Messias fala lá em Mateus 25:31. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, ou seja, aquele que não tem a circuncisão ainda guarda o auxílio ao próximo, não rouba, não mata, porventura a incircuncisão não será imputada como circuncisão. Ou seja, ninguém vai ficar descobrindo, irmão, sinceramente, desculpa a expressão, ninguém vai ficar rindo na calça de ninguém para ver se você é circuncidado ou não, se você é salvo ou não. Agora, se uma pessoa incircuncisa simplesmente faz os preceitos descritos na lei, quem está olhando de fora vai querer saber se ele tem o prepúcio cortado ou não. O que é que isso vai mudar se aquela pessoa já faz o bem? Então ninguém vai querer saber se ela é circuncidada ou não. Agora, isso no primeiro século
era um choque, porque as pessoas só achavam que você poderia fazer o bem se fosse circuncidado, coisa que Paulo está dizendo que não. E a incircuncisão, voltando ao texto, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ou seja, Paulo está dizendo que aquele que ainda não chegou no mandamento da circuncisão, mas está já aguardando, o cara sabe 10 mandamentos, escutou 10 mandamentos lá, os 10 maiores mandamentos, por exemplo, as 10 palavras, e ele guarda 9 desses 10 mandamentos. E tu, que conhece 613, guarda 2. Então, quem é que vai julgar quem? Então, o Eterno, irmãos, e essa pessoa que guarda os 10, lógico, sabe que é miserável porque não conseguiu guardar os 10. Ele reconhece que é um pecador. Ele não vai julgar aquele que na circuncisão não pratica nada da lei? É isso que Paulo está perguntando. Porque não é o judeu, a palavra judeu em hebraico tem a ver com adoração, que o é exteriormente. Nem circuncisão aqui exteriormente na carne. É exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior. E a circuncisão que é a do coração, no espírito, não na letra. Essa letra aqui, irmãos, é justamente a lei oral que dava interpretações segundo homens. Então, essa letra aqui que corresponde à interpretação que Paulo chama lá nessa própria carta de Romanos, capítulo 7, verso 7, de caduquice da letra. A interpretação rabínica da época. Então, não é a circuncisão da letra, aquela que a gente vai ver mais na frente aqui, que dizia que Moisés tinha um rito, o rito de Moisés da circuncisão, cujo o louvor não provém dos homens, mas do Eterno. Ou seja, a circuncisão da letra, esse louvor não é para o Eterno, mas dos homens. E a circuncisão do Eterno já é a do coração, aquela que não tem barreiras, que vai guardar os mandamentos, inclusive a da circuncisão na carne. Então, nesse contexto que nós entramos no capítulo 3 de Romanos, que diz, verso 1 e 2, qual logo a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão na carne. É pouca ou é muita? Veja o que Paulo diz. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Os escritos de Paulo já estavam sendo distorcidos, fazendo que o mesmo precisasse se defender da falsa acusação de que ele estava falando contra esse mandamento, o mandamento da circuncisão. Então, irmão, quando você diz que Paulo pregou contra a circuncisão na carne, você está sendo um falso acusador de Paulo. Porque vejam que a gente vai ver aqui no texto de Atos 21, verso 21. E veja o que os apóstolos aconselharam a ele. Acerca de ti, foram informados de que ensina a todos os judeus que estão entre gentios a apartarem-se de Moisés, ou seja, a apostasia. Então, se apartar de Moisés, irmãos, era o que essas pessoas estavam ensinando. E veja o outro verso, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, esses acusadores falsos estavam dizendo que Paulo estava ensinando que as pessoas não deveriam circuncidar os seus filhos. E até os gentios, ou seja, eles estavam acusando Paulo falsamente, coisa que Paulo nunca fez. Então Paulo precisou, junto com os apóstolos, tomar medidas para comprovar que ele não estava ensinando tal coisa. Desconstruindo a teologia. Paulo escreve para colocar um ponto final em uma doutrina que corria por toda parte, que o homem era salvo por praticar determinados mandamentos. Quanto mais mandamentos o novo convertido estivesse praticando, mais salvo ele seria. Por isso Paulo é enfático ao dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Eterno. Ou seja, não existe judeu, nem grego, nem branco, nem africano, nem quem quer que seja, nem israelita, ninguém. Não há um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Eterno. Agora, a partir do sangue do Messias é que nós nos aproximamos novamente. Então, Paulo está recolocando a ordem na casa. Está dizendo que a salvação, em nenhum momento da Torá, foi feita por causa de obra alguma. Pelo contrário, a obra vem para confirmar a salvação. Então, por exemplo,
Se você diz que ama a sua esposa e você para isso você toma ela em casamento. A partir de você tomou ela em casamento, você vai continuar com fidelidade à sua esposa. Porque se você, a partir do momento que você começa a beber, a sair com outras mulheres e a traí-la, você não está confirmando aquela voto que você fez de viver com ela para sempre. A mesma forma é a nossa fé. Nós fomos salvos pelo sangue do Messias e reaproximados ao Eterno, nos casando novamente com o Eterno. A partir daí nós não vamos adulterar mais. Nós não vamos mais transgredir os mandamentos. Então ninguém vai ser salvo porque guarda o sábado, porque não come alimentos impuros, porque pratica as festas do Eterno, porque você não mata, você não rouba, porque você faz a circuncisão. Ninguém vai ser salvo por isso. Nós fomos salvos pelo sangue do Messias e a partir daí nós fomos chamados para as boas obras, que é a guarda dos mandamentos. É uma confirmação da tua salvação. Sabendo disto, agora vamos entender sob qual contexto a circuncisão foi ordenada, como na prática ela foi praticada. Então, está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 4. Diz o seguinte: ora, o Eterno disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Abraão, como o Eterno tinha lhe dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Arameu, ou seja, Abraão era arameu, ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era da tribo de alguma coisa. Abraão era pagão, arameu, ou seja, vivia no paganismo. E creu no Eterno, ou seja, o Eterno chamou Abraão, tirou ele do paganismo, trouxe Abraão para o deserto para o descontaminar de todo o paganismo. E a partir daí Abraão começou a ser obediente em todos os mandados do Eterno. E em Gênesis 15, verso 6, diz o seguinte: e creu ele no Eterno e imputou-lhe isto como justiça. Agora, o que é que Paulo nos diz em Romanos 4, verso 2 e 3? Declarando justo antes da circuncisão o que foi relatado por Paulo mais adiante. Veja o que está em Romanos 4, 2 e 3. Porque Abraão foi justificado pelas obras. Se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante do Eterno. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão ao Eterno, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse verso aqui, irmãos, está no capítulo 15, verso 6. Ou seja, Abraão foi declarado justo ao Eterno antes de fazer a circuncisão. Já os judeus da época de Paulo, por que Paulo está citando isso? Porque os judeus da época de Paulo diziam que Abraão, que qualquer servo, qualquer pessoa que estivesse se juntando ao Eterno, a primeira coisa que deveria fazer era a circuncisão para poder ser declarado justo diante do Eterno. Então, segundo a Torá, segundo a palavra do Eterno, isso é verdade? É lógico que não, porque Abraão creu no Eterno, no Senhor, e imputou-lhe isto como justiça, ou seja, antes de Abraão ter feito a circuncisão. Então não foi a circuncisão que justificou Abraão. Abraão foi justificado por crer que a salvação vem do Eterno e não dos homens. Colocando ordem na casa. Sendo, pois, Abraão, na idade de 99 anos, apareceu o Eterno a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, a primeira condição antes da circuncisão, olha, verso capítulo 17. Abraão foi declarado justo no capítulo 15. Então, o que é que o Eterno está dizendo? Olha, Abraão tinha idade de 99 anos, ou seja, 24 anos depois. O Eterno aparece para Abraão e disse-lhe: eu sou o Eterno Todo-Poderoso, anda na minha presença. Ou seja, que Abraão deveria continuar, andando na sua presença e ser perfeito. Poxa, e como é que Abraão ia continuar andando na presença do Eterno e ser perfeito se Abraão não tinha feito ainda a circuncisão? Mas Abraão tinha o coração, irmãos, circuncidado, que é o que a gente vai ver posteriormente. Porque a circuncisão do coração, irmãos, é nada mais, nada menos do que nós escutarmos a voz do Eterno e obedecer.
não ter nenhuma barreira para a voz do Eterno. Então o Eterno disse a Abraão: sai, Abraão, da tua parentela, aos 75 anos de idade, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, no mesmo momento, tomou a sua família e saiu. Então, tudo que o Eterno mandava que Abraão fizesse, vai para tal canto, Abraão ia, volta de lá, Abraão voltava. Então, Abraão nunca disse um não para o Eterno, nem nunca duvidou. Então, isso era a justiça de Abraão. Então, disse mais o Eterno a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Olha qual é a aliança do Eterno com os servos de Abraão. Que todo homem entre vós será circuncidado. Irmãos, isso aqui é no prepúcio do órgão genital, não é no coração só. No coração é todo servo que não tem objeções à palavra do Eterno. Então, a fé de Abraão é justamente a que o Messias fala lá, é que você vai escutar a voz do Eterno e obedecer. Já o sinal, a aliança entre o Eterno e a descendência de Abraão é a circuncisão na carne. Ponto final, não tem outro mistério. A condição era andar na presença do Eterno e ser perfeito. Assim, foi selado o pacto da circuncisão, após 24 anos andando, cumprindo tudo o que o Eterno ordenou. Foi selado, como Paulo relata no contexto do capítulo 4. Romanos 4, verso 11, diz o seguinte: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Olha o que é o sinal da circuncisão: o corte do excesso de carne do órgão genital masculino. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Romanos 4, verso 11. Só podemos ser selados se não tivermos selo algum. Então, por isso que Paulo está falando desse jeito. Ou seja, como é que Abraão seria circuncidado se ele já tivesse sido circuncidado? Isso é lógico, né? A circuncisão de Moisés. Onde está escrito na Torá o ritual de circuncisão que Moisés fez? Pois esse era o argumento dos legalistas do primeiro século. E a alegação era que a circuncisão traria a salvação. Mas aonde isto está escrito? O mandamento da circuncisão em nenhum momento das Escrituras afirma que salvará a ninguém, mas serve como selo dos que já foram salvos. Logo, a alegação de que Moisés tinha um ritual de circuncisão é completamente fora dos ensinos da Torá. Vejamos. Atos capítulo 15, verso 1 diz: então alguns do que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidares conforme o rito de Moisés, o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então vejamos o que se na Torá procede assim. Êxodo capítulo 4, verso 24 a 26 diz o seguinte: então aconteceu que num caminho, numa estalagem, que o Eterno o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho. E lançou os seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então disse-lhe: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então esse trecho é bem controverso, realmente não dá tanto a entender como a gente entender isso, mas o que a gente mostra é que até o filho de Moisés, que é o que a gente quer saber no contexto aqui, quem fez a circuncisão foi a própria esposa, Zípora, não foi Moisés. Então qual é o rito de Moisés? Vamos continuar para a gente ver se Moisés tinha um rito. Continuando. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Esta foi a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Lá quando Moisés circuncidou, mandou o povo ser circuncidado, antes de sair do Egito, mostra algum rito? Não.
Aqui, Josué está mostrando fazer algum rito para fazer a circuncisão? Não. E pelo contrário, Moisés não fez nenhuma circuncisão no deserto. Não que Moisés fosse desobediente à palavra, mas que não cita que o povo estava com o coração circuncidado, ou seja, o povo ainda estava com o coração duro, sem querer obedecer à vontade do Eterno. Então as crianças nasciam e os seus pais, por terem o coração duro, por não praticarem a Torá, não circuncidavam seus filhos. Note que Moisés deu o mandamento, mas não praticou no deserto lá, né? Logo, essa afirmação de que Moisés fez um rito é uma falácia do judaísmo. E, invertendo o papel da circuncisão, algo que o Eterno, né, não ordenou, não deu um rito específico. A linha é constante. Se estamos hoje no deserto, a linha é tênue e constante, né? Ela sempre se repete. Se estamos hoje no deserto, né, já que saímos do Egito, do pecado, né, do sistema religioso, devemos sim ser circuncidados, tanto nos corações quanto fisicamente. Coração circuncidado, né? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Deuteronômio 10, versículo 16. Eu pergunto aqui aos que estão ouvindo, se a circuncisão no coração é só do Novo Testamento, porque lá em Deuteronômio, na Torá, já existe um mandamento de circuncidar o coração, como também o da carne. Então, irmãos, não existe só a circuncisão do coração. Existem as duas circuncisões. Agora, a circuncisão do coração é a primeira que o homem deve fazer. Por quê? É a que vai retirar as barreiras de objeção a qualquer mandamento da Torá. Muitos acreditam que só é válida a circuncisão do coração, esquecendo-se que essa circuncisão já existia na Torá. Logo, se fosse apenas necessária a circuncisão do coração, o Eterno não exigiria a circuncisão da carne. Paulo afirma: e se sois do Machia, sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. E como vimos em Gênesis 17, esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós vos será circuncidado. Então pergunta, irmãos, se sois do Machia, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, descendência de Abraão. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, a tua descendência de Abraão, depois de ti, todo homem entre vós será circuncidado. Só aqui a gente já poderia acabar com esse estudo. Não precisaria mais citar mais nada, mas vamos continuar. Que é o que eu escrevo aqui. Só aqui acaba com qualquer dúvida, pois o Eterno é claro ao dizer que todos os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados na carne. Requisitos para entrar, né? Assim diz o Senhor teu Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração. Opa! Isso aqui está falando no contexto, Ezequiel 44, do 40 ao 48, fala das ordenanças para o terceiro templo. Nenhum dentre vós, nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e incircunciso de carne. Oxe, não era só do coração? Como é que no terceiro templo só não entrará nem circunciso de coração, nem incircunciso de carne? Entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Essa profecia relata o terceiro templo. Veja a condição para estar lá, ou seja, o Messias cumprirá o mesmo papel de Josué. Paulo cita que a circuncisão tem a finalidade de demonstrar que o servo chegou à sua plenitude da fé. Como pai da fé, ele se descontaminou de todo o seu antigo ser, agora está servindo ao Eterno de todo o coração. Alguns recebem a fé, a fidelidade, mesmo quando não estão no pacto da circuncisão, mas alguns, sendo circuncidados, não tinham fé, fidelidade. Logo, temos que estabelecer requisitos mínimos, dos quais Paulo sempre usa a flexibilidade para tentar achar um bom termo para a obediência dos mandamentos. É o que veremos no próximo slide, que tem por título Como assim, Paulo? E é alguém chamado estando circuncidado. Fique circuncidado.
é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos do Eterno. Cada um fique na vocação em qual foi chamado. Esse texto aqui realmente traz uma confusão, irmãos, enorme. Por isso que Pedro diz que Paulo é difícil de entender, né? Mas vamos lá. Numa simples vista, aquele que não foi circuncidado, né? Paulo está falando que fique como está. Mas se observarmos o contexto histórico, Paulo sempre combateu a doutrina da circuncisão rabínica. Por isso é que ele diz que o homem circuncidado, ou seja, o homem que já tinha o prepúcio cortado, não deveria reverter a sua circuncisão. Poxa, como assim? Ou seja, um descendente das tribos perdidas que estava entre os gregos, que nunca conheceu a Torá, mas que já tinha sido circuncidado, não deveria reverter a sua circuncisão para ser circuncidado por um rabino legalista do primeiro século. Vamos lá reformular esse pensamento, irmão, para ser mais direto. Como é que uma pessoa que já é circuncidado deve ficar circuncidado? Então, uma pergunta bem interessante. Uma pessoa que já é circuncidada deve ficar circuncidada, ou seja, havia uma prática de reversão da circuncisão. Está lá em 1 Macabeus, capítulo 1, verso 7, que as pessoas estavam dissimulando a circuncisão. Existia esse procedimento. E os dispersos entre os gregos, os da casa de Israel, muitos dos pais tinham o costume de fazer a circuncisão dos filhos por uma prática que eles nem sabiam por quê. Mas no final eles não guardavam a Torá. E essas pessoas, ao descobrirem a sua identidade israelita, começam a guardar a Torá e sabem que são circuncidados. Mas os rabinos da época, irmãos, eles diziam que essa circuncisão não era válida, porque não foi feita conforme o rito de Moisés. Então Paulo está dizendo que se você fez já a sua circuncisão, não era necessário refazê-la por um rabino que na época, na verdade, guardava os preceitos da lei oral, conhecida hoje como Talmud, e que no final das contas essas pessoas negariam o Messias, porque foram essas pessoas, esses legalistas, que mataram o Messias e perseguiu a congregação dos santos no primeiro século. Então, Paulo está dizendo que se você foi chamado na circuncisão, ou seja, você já era circuncidado, fique circuncidado do jeito que você está. Se você foi chamado na incircuncisão, chamado estando incircuncidado, ou seja, um gentio novo convertido, que na verdade era um descendente das tribos perdidas que não tinha sido circuncidado, Paulo está mandando que não se circuncide, irmãos, com esses rabinos, com essa observância legalista que dizia que você deveria ser salvo, seria salvo por praticar a lei, e não você estaria confirmando a sua salvação com a prática da lei. Ou seja, essas pessoas iriam praticar a circuncisão com a intenção errada, da forma equivocada, e guardando um monte de mandamentos rabínicos que viriam junto com essa circuncisão aí rabínica. Entendeu? Então, a gente vê que essa circuncisão, a maior briga seria de Paulo com esses rabinos legalistas do primeiro século. Aquele que não tinha circuncisão não deveria ser circuncidado por esses legalistas que depositavam suas esperanças de salvação na circuncisão, que no final, com suas leis de homens, culminariam com a negação do Messias. Nascidos de novo. Temos também alegações que a circuncisão foi ordenada para os recém-nascidos, ou seja, que sem nenhuma consciência do que estão fazendo, os mesmos recebem o sinal da circuncisão. Logo fica o questionamento: se os bebês fazem a circuncisão sem ter vontade própria, por que nós que começamos agora teríamos tempo para decidir se faremos ou não a circuncisão? Então, o que eu imagino, tá, irmãos? A gente sabe que as coisas que acontecem na natureza são sinais, sim, dos prenúncios que o Eterno colocou na sua santa palavra. Então, minha concepção é esse, tá? Não estou dizendo que esteja certo, mas os irmãos que avaliem. Porque eu penso o seguinte, ó, o motivo é o seguinte: a criança é circuncidada ao 8º dia,
e recebe o sinal do pacto assumido pelos pais, com a condição de ensinar a criança em todos os bons caminhos, recebendo assim a continuação da casa. A palavra filho em hebraico, irmãos, é a palavra beit, a letra beit e a letra nun. E essas letras, se vocês olharem no hebraico pictográfico, eles têm uma representação de uma casinha e de um espermatozoide, que dá nós vislumbramos, nós vemos claramente a continuação da casa, que é o que representa a palavra filho. Então, se um casal tem um filho e esse casal guarda a Torá, então automaticamente esse filho continuará a casa. Por quê? Olha as promessas que nós temos e as ordenanças que o Eterno dá na sua palavra. Olha a promessa que está lá em Provérbios 22:6. Isso é uma promessa, não é um mandamento, é uma promessa seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, você faz o seu papel. Até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então, a promessa de que quando você educar o seu filho no caminho correto, ou seja, o caminho que se deve andar, o caminho da Torá, quando ele ficar velho, ele não se desviará dele. Então, se você faz a circuncisão do seu filho ao 8º dia e você ensina ele, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz: e essas palavras que te ordeno hoje, e hoje te ordeno, estarão no teu coração, ou seja, no coração circuncidado. Quando você coloca as palavras do Eterno no seu coração, é porque você tem um coração circuncidado. E ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, essa criança, irmãos, não precisaria posteriormente fazer a circuncisão na carne, porque ela já havia feito e já tinha um coração, porque uma criança que aprende desde pequena a Torá, verdadeiramente conforme os ensinamentos que o Messias e Yeshua ensinou, ela não se desviará do caminho da palavra. Por que no 8º dia, né? No útero materno não existe luz. Ao nascer, a criança não abre os olhos e só começa a abri-lo após o 3º dia, chegando à sua plenitude em média entre o 7º e 8º dia. Sendo assim, fica evidente a simbologia. Yeshua respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Eterno. Então, irmãos, se nós nascemos de novo, nós somos literalmente os bebezinhos da Torá. Nós estamos aprendendo de novo. Estamos começando a abrir os nossos olhos. Nós estamos começando a enxergar a luz. Então, no 7º dia é o descanso. Ou seja, você chegou num patamar aceitável para o Eterno e você está descansando de toda a sua obra, ou seja, de toda a sua luta contra a Torá, e você descansou literalmente na palavra do Eterno. E no 8º dia representa o recomeço, ou seja, não é no 8º milênio que estaremos eternamente com o Eterno. Então no 8º dia mostra a selagem do pacto. Então quando você está num nível aceitável, que você está descansando na palavra, na minha visão, estou dizendo que isso seja verdade, mas o que eu penso é que quando vai iniciar seu 8º dia, você está com a circuncisão feita, entendeu? Temos que nos adaptar com a luz, pois a luz tem que ser gradativa. Provérbios 4, versículo 18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. É no mesmo momento que conhecemos a verdade que nós começamos a circuncidar o coração, pois a palavra prepúcio tem um significado muito importante em hebraico. Vejamos. A palavra para prepúcio, ou seja, a carne que é cortada na circuncisão em hebraico é orlá, prepúcio. O tema desse slide é derrubando a barreira de separação. E a palavra orlá, irmãos, na verdade significa só prepúcio, mas a raiz dessa palavra, que procede dessa palavra aqui, é shomar, que quer dizer uma parede. Então a raiz em hebraico, geralmente das palavras, é que dizem a distinção dessa palavra, que quer dizer, vai dar uma ênfase e mostrar qual é o sentido daquela palavra, a raiz principal que dá o sentido da palavra, que são derivadas dela. Então vamos lá. Parede, murado do prepúcio, ativo feminino. Isso aqui é o que está na descrição do Strong's, tá? Para a palavra shomar, que é uma parede. A parede
murado, particípio. Ativo feminino, a raiz não utilizada. Aparentemente, o que significa para se juntar? Um muro de proteção. Parede, murado. Ou seja, o prepúcio trata-se de uma barreira que o homem tem e que precisa ser removida. Então, circuncidar o prepúcio do vosso coração é tirar esse chomar, essa parede, esse prepúcio, essa barreira, certo? Do seu coração. Quando se trata do coração, qual barreira o homem geralmente tem? É claro que é uma barreira contra a palavra do Eterno. Enquanto se diz hoje, olha o que está em Hebreus capítulo 3, verso 15 e 16. Veja se vocês não vão entender melhor agora. Enquanto se diz hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Endureçais o vosso coração, meu irmão. É exatamente um muro. Não colocarás um muro entre você e o Eterno. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Hebreus capítulo 3, verso 15 e 16. Ou seja, enquanto se chama hoje, quando ouvir a voz do Eterno, ou seja, os seus mandamentos, não coloquem barreira no seu coração, não endureçais o vosso coração, não coloque um muro de separação no seu coração. Então, Efésios capítulo 2, verso 14 diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede, barreira, de separação que estava no meio. Conclusão. Paulo jamais pregou contra qualquer mandamento do Eterno. Apenas ele estava criticando a forma que esse mandamento estava sendo utilizado, como responsável pela salvação, onde seria a mesma alegação que muitos fazem hoje, que se alguém não guardar o Shabat, estará perdido, ou se comer algum alimento impuro, já era. Onde, na verdade, nós só somos salvos pelo sangue do Mashiach. Após termos essa consciência, somos chamados para as boas obras, guardando assim todos os mandamentos descritos na Torá. E Romanos capítulo 3, versos 24 e 25 diz, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Yeshua HaMashiach, ao qual o Eterno propôs a propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência do Eterno. Então Paulo termina esse verso aí, dando um resumo, dizendo que a salvação vem pelo sangue do Messias e não por fazer uma circuncisão. Assim como não vem por guardar um sábado, não vem por não comer alimentos impuros, a salvação é única e exclusivamente, irmãos, um direito do Eterno, para que o homem não possa chegar no dia e dizer, olha, Eterno, eu sou criado com a criação tua, mas tu estás me devendo. O Eterno não deve nada a ninguém, irmãos. Não vai ser por obediência de nada que ele nos salvará, mas sim pela sua graça, o seu favor imerecido e a sua misericórdia. Que o Eterno abençoe a todos, que esse estudo possa dar um pequeno esclarecimento para vocês do que é realmente os mandamentos do Eterno, não só a circuncisão, mas todos. Shalom, meus irmãos.